Você ouve o programa Panorama Bíblico, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Agora vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos aqui com a nossa irmã Maria Cândida, que também é professora do curso de Apologética Cristã para Obreiros, que nós realizamos aqui todas as segundas-feiras na nossa igreja. E estamos aqui respondendo perguntas sobre os anjos. Temos aqui uma pergunta, irmã Cândida. Os anjos são espíritos? Podemos afirmar pela Bíblia que os anjos são espíritos, são seres espirituais? Bom dia, pastor. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo aqui sobre os anjos, quero avisar que os irmãos que estiverem querendo se aprofundar, daqui a pouco nós vamos citar alguns versículos, se as pessoas quiserem anotar, como sugeri da outra vez, que, como está muito na moda essa conversa sobre anjos, é interessante conversar com as pessoas, mas baseando sempre na Bíblia, o que diz a Bíblia, né? Então, pastor, os anjos são espíritos, eles são uma outra categoria de seres, são seres espirituais, como o Senhor Jesus, inclusive, menciona. Eles não são um homem que foi reencarnando, evoluiu e virou anjo, como ensina o Espiritismo. Nós falamos isso já da outra vez. Mas como eles são espíritos, o Espiritismo, então, diz que as atividades dos anjos são fenômenos mediúnicos. E aí há um grande equívoco, né, pastor? Porque a gente não vê os anjos praticando mediunidade. Eles vêm como nós já refletimos, e é sempre bom frisar. Eles se manifestaram na Bíblia para cumprir missões, tarefas específicas designadas por Deus. Eles vêm, no caso de Daniel, inclusive, eles vêm como resposta de oração, mas eles vêm sob as ordens de Deus. Então, a manifestação dos anjos, a ação dos anjos não está condicionada, não depende de nenhum médium, de alguém querer ou não querer. Eles cumprem especificamente e exclusivamente determinações de Deus. Eles estão a serviço dos salvos, como nós vemos lá em Hebreus, mas não para atender satisfações de desejos pessoais, de paixões, de coisas materiais, mas sempre cumprindo ordens, missões específicas de Deus. Bom, então os anjos são espíritos e eles foram criados por Deus, né, irmã? Não são espíritos evoluídos, como afirmam os espíritas, né? E o que os espíritas dizem sobre a manifestação de anjos? Eles acreditam na manifestação de anjos, que os anjos se manifestam hoje? O que os espíritas ensinam, acreditam a respeito sobre a manifestação dos anjos? Então, apesar do kardecismo, no kardecismo não existem, por exemplo, velas, mas os kardecistas, os espíritas, eles também incentivam o culto aos anjos da guarda, só que de uma maneira diferente. Eles incentivam que um relacionamento, e aí o anjo no espiritismo já deixa de ter esse nome especificamente de anjo para ser o guia, o mentor, aquele que está sempre cuidando, dirigindo, aconselhando. E a gente vê que tem um conflito aí, porque isso aí, além dessa manifestação, como eu acabei de dizer, não depender dos homens, a manifestação dos anjos, também tem a questão a interferência no livre-arbítrio. Então, no Espiritismo, tem essa confusão de uma pessoa estar sempre acompanhado do seu anjo de guarda, que na verdade eles dizem é o seu guia, o seu mentor. E esse constante aconselhamento, constantemente pedir uma direção, eu sempre costumo citar o caso de uma irmã, uma senhora da época que eu era espírita,
que o seu guia escolhia até a cor do carro que ela ia comprar e o modelo do carro. Então, no Espiritismo tem muito isso, uma submissão. Por quê? Porque você tem que estar bem com o seu anjo, tem que estar bem com o seu mentor, que então ele vai te direcionando para você acertar. Só que não é nada disso que a Bíblia diz, nós temos o livre-arbítrio. Outra curiosidade, pastor, que a gente pode ver aqui na Bíblia, os exemplos de Abraão, Jacó, Daniel, Elias, Maria, Zacarias, os pastores de Belém, o apóstolo Pedro, quando é visitado na prisão, a gente vê que é totalmente diferente. Os espíritas ensinam assim, precisa de um médium, né, que agora está na moda por causa da nova era, a palavra canalizador, canalização, que é mediunidade. É o nome moderno para mediunidade agora, é canalização. Então, os espíritas dizem que, por exemplo, se um anjo que possa se tornar visível, vai depender de 2 médiuns, esse canalizador e da presença também de um médico de efeitos especiais. Porque eles dizem que tem pessoas que têm em si uma substância chamada ectoplasma, que então o anjo, o espírito, quando vem, ele pega essa substância para se materializar. Nada disso a gente vê na Bíblia, isso é coisa de Allan Kardec, que desenvolveu assim as teorias mais malucas, e então a gente precisa se ater, deixar claro, existem os anjos? Existem sim. Eles atuam a nosso favor? Atuam sim, mas sempre debaixo de ordens de Deus e não dessa maneira descrita, de ter ali presente alguém com ectoplasma, um canalizador, para que o anjo possa, então, executar a sua tarefa. Não se trata disso, isso aí é uma visão espírita totalmente antibíblica. O que a irmã tem a dizer sobre a inteligência dos anjos? São seres inteligentes? E se a sua inteligência é superior à do homem? Então, pastor, nós podemos ver também pelos textos bíblicos que os anjos têm uma inteligência muito superior. E é fácil da gente entender. Os anjos não são oniscientes, mas eles têm muito acúmulo de conhecimento. Por quê? Porque eles vêm desde a criação. A Bíblia, pela Bíblia a gente não consegue determinar quando é que eles foram criados, mas foi muito antes dos homens. Pelo acúmulo de conhecimento, pelas muitas oportunidades de observação que eles tiveram e têm, eles têm, então, uma inteligência muito superior. E esse ponto aí é que o Espiritismo, em parte, diz a verdade. Realmente, são seres superiores, sim, estão bem acima da capacidade dos homens. Nesse ponto, isso é verdadeiro. Mas, principalmente nas partes das revelações, eles recebem as revelações diretamente da fonte, que é o próprio Deus. Então, eles têm ali, eles têm todo o conhecimento, eles bebem direto na fonte. É aquele relacionamento direto com o Senhor que partilha com os anjos. Para eles cumprirem as suas missões, eles acabam partilhando de conhecimentos que nós homens não temos. Então, realmente, eles têm, sim, um grande acúmulo de conhecimento e uma inteligência superior à dos homens. Agora, irmã, falando sobre a rebelião de Satanás, que era um anjo, foi um anjo, né? Criado por Deus, e sabemos que houve uma rebelião. E quando houve essa rebelião de Lúcifer, alguns anjos acompanharam, fizeram parte desta rebelião. Então, pastor, a gente vê no texto de Ezequiel, no texto de Isaías, quando que Satanás ele pretendeu ser adorado. Ele achou que ele poderia competir com Deus, porque ele imaginou que ele tivesse também, pelo grande conhecimento, acúmulo de conhecimento que nós acabamos de falar, e por ele ser um anjo de luz, né, Lúcifer, ele imaginou que ele poderia, então,
atuar em paralelo com Deus, disputar poder, disputar adoração com Deus. E nessa rebelião, a gente sabe que todo líder, né? Por que a pessoa é líder? Porque ele tem pessoas ao redor de si. Uma pessoa sozinha não é líder de nada. Ele é um líder porque ele tem ali um determinado número de pessoas que acompanham, abraçam as suas ideias e acompanham para o bem e para o mal. Então aqui a gente entra também nessa outra categoria dos anjos, os anjos maus, os anjos caídos, os anjos que se uniram a Satanás e resolveram então fazer esse tipo de competição. Foram dominados pela soberba, pela ousadia, e então eles resolveram partir para essa linha de competição com o próprio Deus Todo-Poderoso e Criador. E então desencadeando todo tipo de males, todo tipo de tragédias. Nós estamos passando agora, vivendo uns dias que nós estamos vendo os homens praticando coisas, né? Não era comum se ouvir falar de pessoas cortando cabeças, picando pessoas em pedacinho. Isso tudo é ação, pastor, desses demônios extremamente malignos que estão tendo lugar nos nossos dias. Conforme vai se aproximando aí a vinda de Jesus, a gente vai vivendo então esses dias que o próprio Senhor disse que vão ser abreviados, senão nem nós suportaríamos, né? E a ação desses demônios aí, que usam dos seus conhecimentos, eles têm uma visão do lado espiritual, eles conseguem ver as coisas assim do alto. Imagina uma pessoa no alto, numa janela de um prédio de 18, 20 andares, ele abrange uma área bem grande ali. E ele então pode observar coisas que estão acontecendo. E quando vem então atuar na mente dos homens, eles vêm despejando não só conhecimento, mas aí eles vêm e despejam também a malignidade. E, infelizmente, tem encontrado pessoas que estão se prestando a servir a esses propósitos malignos, dolorosos. Nós temos visto muitas tragédias e elas são provocadas exatamente por esses anjos caídos, esses demônios comandados pelo chefão, né, por Satanás. Agora, irmã, esses anjos caídos, esses demônios, eles podem se apresentar disfarçadamente como anjos de luz Sim, para pastor. enganar as pessoas? Exatamente. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né, sobre um anjo, que Satanás se transfigura até em anjo de luz. E os seus ministros usam também aquela apresentação, né? Ele vem como anjo de luz. Coloca aquelas ideias antibíblicas, malignas, envolvem muitas vezes algumas sutilezas, alguma coisa que leva as pessoas a imaginarem que não está falando do bem, né? E os seus agentes também, os seus ministros também, adotam uma postura igualmente, essa influência, esse dom de enganar, de ludibriar, a pessoa que está sob essa ação maligna também recebe, vamos dizer assim, uma unção assim também de um carisma que ele consegue fazer, envolver as pessoas para embarcarem nas ideias mais estranhas, mais impossíveis e se apresentando dessa forma, como anjos de luz, né? O anjo que se apresentou ao Joseph Smith era um anjo de luz, o anjo que acompanhava Sora White, um anjo de luz. Quanta gente por aí diz que tem contatos com o seu anjo de luz, né? E não, e ele vem como anjo de luz e torna os seus ministros, as pessoas que o servem também, de um encanto, de um carisma, de uma maneira que consegue convencer a muitos. E o objetivo sempre é trazer uma opressão, né? A pessoa vai se envolvendo com esses espíritos, achando que são espíritos de luz, que são anjos, e na verdade são demônios, né? São anjos caídos. Agora, irmã, nós sabemos, a irmã já tem nos relatado, que a irmã serviu durante muitos anos o Espiritismo. E
Gostaria que a irmã, nesta manhã, nos falasse sobre a sua conversão. Se o Espiritismo é uma escravidão e como a irmã se libertou das garras do Espiritismo. Então, pastor... Quantos anos a irmã serviu? Eu fui kardecista, atuante, praticante, estudiosa, militante, defensora dos meus 17 aos 38 anos. E o que aconteceu foi assim, eu passei por uma crise muito violenta, muito séria. Eu fiz a ingestão de 40 comprimidos de uma medicação que eu tomava desde menina para controlar enxaquecas. Era um psicotrópico. E eu fui socorrida por um casal assembleano. Porque quando eu estava no auge da crise, dizendo que eu ia realmente me suicidar, os espíritas disseram. Então era assim, pastor, eu comecei muito nova, né? E eu fui tipo que adotada. E o senhor veja como que as coisas funcionam. Funcionavam pelo menos na década de 70. O pessoal, apesar de gostar muito de mim, nesse momento eles disseram que eu passava por uma prova, por um karma depurador e que não poderiam interferir. E eu acabei consolada, mas socorrida por um casal assembleano que, em vez de me levar para um pronto-socorro, me levou para uma igreja e ali eu fui liberta. Foram horas, essa libertação levou algumas horas e depois então eu passei a ler a Bíblia, frequentar a igreja. Ainda passei 2 anos nesse processo, até que sim, finalmente eu me convenci e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Amém.